Fala galera, David, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Como sempre, agradecimento e abraço muito especial para toda essa galera que é membro do nosso canal. Nessa aula nós vamos falar sobre uma funcionalidade que foi introduzida como Preview no Java 14, teve uma segunda versão Preview 2 no Java 15, né, e agora foi oficialmente liberada no Java 16, que são um novo tipo de classes chamado Record Classes. Então, basicamente, é um novo tipo de classe que o pessoal do Java criou, que quando você cria esse tipo de classe, basicamente você está fazendo o mesmo que o Lombok @velho faz. É uma classe que vai ser imutável, você vai ter get, set, toString, né? E tem alguns poréns que você tem que tomar cuidado na hora de criar esse tipo de classe. Então, ainda fazendo dentro do pacote JUnit, nós vamos clicar com o botão direito, Java Class, e vamos criar aqui Mangá. Mas ao invés de criar uma classe, eu vou criar aqui um record, tá? E aí você pode ver que a sintaxe é um pouquinho diferente. Por quê? Porque agora a declaração dos atributos vem aqui dentro como se fosse do construtor. Então, por exemplo, a gente tem string name e a gente pode colocar int episodes, tá? E aí, né, se você vir aqui no terminal, pegar... Na verdade, primeiro vamos compilar, ver se está certinho, né? Apertar Ctrl F9. A gente trocou a versão do Java. Então, mesmo tendo trocado, parece que o IntelliJ ele está com um compiler ainda para a versão 15. Então, quando você tem esse tipo de problema, você vem aqui em File, você vem aqui em Settings, procura por Compiler, Java Compiler. Tá vendo aqui, ó? Esse é o problema, que ele está fazendo target do bytecode. Apesar de nós termos atualizado o módulo para a versão 16, aqui ficou 15 ainda, não sei porquê. Atualiza aqui para 16, apply, ok, tá? Aí aperta Ctrl F9 novamente. E agora nós vamos fazer o seguinte, vou aqui no Target, dentro de classes, Academy, Java Core, tá? E vou abrir o terminal aqui, fazer um drag and drop desse cara aqui, domínio, tá? E vou fazer java p mangá.class. Então, se você der uma olhada, isso aqui é como se fosse um decompilador pelo terminal. Você pode ver que agora a classe pode ver aqui public final class, ou seja, a classe é imutável, é final. Ela estende de java.lang.record. Os atributos que nós temos não tem setters, todos os atributos são apenas como se fossem os getters, né? O que nós chamamos de accessors, né? São apenas para você acessar, você só pode pegar. E você tem o equals e o hashcode e o toString. Então, basicamente, é um problema que todo mundo fala que Java é verboso, Java tem que escrever muito, tem que criar get, set para tudo. Então, o record ele veio para justamente facilitar. Então, é bem simples, como você pode ver, tem algumas restriçõezinhas, eu não vou cobrir todas as restrições, eu aconselho você dar uma lidinha lá no site da Oracle, mas aqui ó, a gente já pode começar a fazer uns testes, tá? Então agora que a gente sabe como trabalhar com teste, vamos clicar aqui com Create Test e só vamos fazer dessa forma, não vamos marcar nenhum deles não. Você pode remover esses assertions aqui. Beleza, então qual é o primeiro teste que a gente pode ver? O primeiro teste é basicamente tá retornando coisa, né? Então a gente cria aqui uma anotação, arroba, a gente pode começar com before each, e before each public void setup, e o que eu quero fazer? Eu vou criar aqui um private mangá, pacote ZZK, mangá. Eu vou criar mangá 1 e vou criar também mangá 2. Quero que eles sejam exatamente o mesmo, por enquanto. Não, na verdade, deixa eles serem o mesmo, porque a gente vai testar também se o equals tá funcionando. Então vamos lá. A gente tem aqui o mangá, então mangá 1 recebe mangá e o construtor, ele já está pedindo o nome e faltou o new, isso não mudou, ainda precisa do new mangá. O nome, vou utilizar Kimetsu no Yaiba, quantidade de episódios, 24, tá? Ctrl D, mangá 2 aqui. Beleza, então a primeira coisa que a gente precisa fazer é verificar se os métodos eles estão sendo retornados, o nome e o episódio. Vamos clicar, vamos criar um teste aqui, em vez de clicar em alguma coisa.
arroba teste, public void, então, accessors, return data when initialized. Então, beleza, estou verificando se os métodos de acesso vão retornar os dados. Como é que a gente verifica então? A gente faz aqui assertions.assert equals. O que eu espero? Eu espero que o nome Kimetsu no Yaiba seja o que o mangá1.name vai retornar. Então não tem set, não tem get, né? Agora, isso aqui provavelmente vai quebrar alguns frameworks por aí. Então deve ter um período de transição para as bibliotecas se atualizarem para o Java 16. Então, assert equals e quantidade de episódios, né? Vamos executar. E, opa, então eu coloquei 12, na verdade é 24. Então, beleza, está funcionando, então significa que está retornando os dados. Outra coisa que a gente pode ver também é se os objetos são iguais. Então, por exemplo, equals, ele retorna true when objects are the same. Então, basicamente, eu quero verificar aqui se mangá1 é igual a... Ele mesmo vai chamar o equals, tá? Então, mangá1 igual a mangá2. Aí você executa aqui e eles, obviamente, têm que ser iguais. Então, o equals também está funcionando. Outra coisa que a gente pode ver é o hashcode, tá? Nós temos o equals e temos o hashcode. Então, o hashcode está trazendo exatamente igual para os dois. Ponto hashcode. Ctrl Shift F10. E está trazendo também. Tá? Agora vamos voltar para o nosso Public Record Mangá e vamos ver algumas coisas que a gente não pode fazer. Por exemplo, a gente não pode criar atributos diretamente. Por exemplo, producer. Tá? Então você não pode criar atributos, né? Você pode criar atributos estáticos, mas você não pode criar atributos de instância. Então, geralmente, tudo que é relacionado à instância você não pode fazer, tanto para você criar atributos ou blocos de inicialização. Mas você pode colocar blocos de inicialização estáticos também. Você também pode utilizar generics, se você quiser, tá? Por exemplo, dessa forma aqui, você poderia falar que você está utilizando o generics na hora da criação, aí você poderia declarar ou aqui no construtor ou acho que no estático, não sei se daria. Mas é possível também utilizar generics nos records. E o construtor, né, é um caso interessante, porque quando você pedir para o IntelliJ gerar o construtor, você tem essas duas opções aqui, tá? Canonical é basicamente o construtor que é gerado. Ele, digamos que não é recomendado você criar o construtor dessa forma. Por quê? Porque basicamente o construtor está repetindo aqui, ó, esse construtor aqui, você está repetindo do que já foi declarado aqui na linha 3. O que você pode fazer? Caso você, por exemplo, queira verificar se o nome ele não é nulo, você pode criar um construtor dessa forma aqui, ó, compact constructor. Né? Então é uma sintaxe um pouquinho diferente, mas aí o que você pode fazer é aqui, que esse construtor vai ser chamado, né, na hora que você criar o objeto, verificar, por exemplo, objects, .record não null, name. Então, dessa forma, na hora que você estiver criando, você pode verificar, como se fosse uma validação no construtor de uma classe normal. E aí, lá no seu domínio, você copia aqui novamente o teste e fala aqui que o constructor throw null pointer exception when name is null. Então, basicamente, o que a gente vai fazer agora? A gente precisa verificar assertions, assert throws. Então, o que a gente está esperando que seja lançado? No pointer exception.class. E o que vai lançar? A criação de um mangá onde o nome é nulo
episódio você pode passar qualquer coisa. Então, esse cara tem que lançar uma exceção. Então, se não lançar uma exceção, o teste vai falhar. Então, como você pode ver, o teste funcionou. Significa que uma exceção do tipo NoPointerException foi lançada ao tentar criar um objeto, que é um record, com o nome nulo. Outra coisa que você pode fazer também é verificar se a classe, né, que você declarou como record ainda é um record, né, porque pode ser que alguém tenha problema e troque, e é bom você ter um teste para verificar se realmente a classe ainda é um record, se ninguém trocou. Então, tem um método chamado isRecord dentro do class, não do record, dentro do class, e ele tem que retornar true. Então, basicamente aqui, assert true. Então, o que tem que retornar true? Quando mangá.class.isRecord, tá? Se alguém trocar o record para classe, esse cara vai retornar falso e o teste vai falhar. Por que é importante você testar isso? Porque, por padrão, os records eles são imutáveis. Então, se você desenvolver um sistema confiando na imutabilidade e alguém faz alguma alteração que tira essa imutabilidade, você pode ter problemas futuros. Bom, então, basicamente, né, tem mais coisas assim que a gente poderia falar, né? Por exemplo, você pode criar records como se fosse enumerações dentro de classe, né? Tipo inner record. Mas eu acho que foge um pouco do objetivo. Aqui é só para você entender que tem uma nova funcionalidade, o record, que são classes, um tipo especial de classe que vai ser imutável. Por padrão, todos os é uma classe final que não pode ser estendida, todos os atributos também não podem ser alterados, você não tem modificador de acesso para trocar eles, né? Ou você não modificador de acesso, você não tem permissão, né, para trocar ele, porque não tem os accessors, por exemplo, setters. Você pode trabalhar com record com modificador de acesso da mesma forma que uma classe, público, se estivesse trabalhando de uma outra, se esse método fosse inner, por exemplo, aqui, digamos assim, por exemplo, vou copiar esse record aqui, manga. Então, se por exemplo tivesse dentro da pessoa, né, você poderia criar um record privado. Então, existe a possibilidade, da mesma forma que você criaria se fosse uma enumeração. Bom, então é isso aí, gente. Records, para quem trabalhou um pouquinho com Kotlin, é muito parecido. Mas é isso aí, as linguagens estão sempre evoluindo e é bom saber que o nosso Javazão aí está acompanhando as coisas novas do mercado. Então, espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima aula. Até mais!